É uma grande alegria estar com vocês aqui. Como eu costumo dizer em outras palestras, sempre que eu chego para falar com os pais, a minha alegria aumenta muito, porque o meu projeto da implantação das virtudes na escola, ele só pode dar certo se os pais colaboram nesse projeto. Não adianta uma escola tentar mudar uma série de diretrizes se os pais não entendem o que a escola está querendo fazer e não ajuda. Então, a palestra de hoje tem como um dos principais objetivos vocês entenderem o que nós estamos querendo fazer no Santa Mônica, né? E é um grande desafio, né, voltar a implantar esse ensino-aprendizagem das virtudes na escola. É algo difícil, uma vez que a cultura do momento, né, é justamente o contrário do título da palestra, né? É viver sem limites, e não quero colocar limites porque eu tenho medo de traumatizar a minha criança. Então, eu vou tentar mostrar durante a palestra que justamente isso é uma mentira, é um engano que foi entrando na educação durante já mais de 50 anos, já não é uma coisa de agora, hein? Agora a gente está vivendo a sua plenitude dessa mentira, né? Mas também estamos vendo as consequências dessa mentira cada vez mais claramente, né? Eu sou um palestrante que dou palestra para pais, mas dou palestra para jovens e dou palestra para senhores profissionais lá da frente, né? Então, eu tenho uma visão assim do processo educacional hoje muito aguçada, né? Porque eu vejo as relações de causa e efeito com muita facilidade, né? E isso é o que nos dificulta, às vezes, como pais, perceber que o que eu estou fazendo hoje com o meu filho, com 10 anos, 12, 14, vai ter consequências lá quando tiver daqui a 10 anos, quando ele tiver 24, 26, né? E hoje os pais às vezes não conseguem perceber essa relação de uma falha educacional na adolescência, como isso vai trazer consequências depois gravíssimas. Ontem eu dei uma palestra para o Instituto Militar de Engenharia, o IME, né, ali na URCA, né, para 500 alunos da engenharia. Nossa, foi uma palestra duríssima, acreditam? Porque eles são todos muito críticos, né, muito inteligentes, né, e as perguntas foram todas muito assim, incisivas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava respondendo as perguntas, eu percebia, caramba, tá vendo? Eles foram atingidos, eles estão carentes de toda essa temática. Então, é muito interessante quando eu chego aqui para os pais e tento, de alguma maneira, facilitar a compreensão do ser humano, por que temos que educar com limites, por que educar com limites não dá trauma se você sabe explicar os motivos pelo qual você diz não. Esse é o grande segredo do assunto. Mas, para isso, vocês precisam entender um pouco mais antropologicamente como é que funciona o seu filho, como é que funciona um ser humano, para que você se sinta segura para fazer as coisas. Eu penso que um dos grandes objetivos também dessa formação que a gente está dando nas unidades, inclusive abro um parênteses aqui, saibam que as outras palestras já estão no site do Colégio Santa Mônica, vocês podem assistir, né? Tem 3 palestras já filmadas, essa aqui vai ser então a 4ª que vai entrar, e todas as palestras que a gente for dando agora na escola vão ser filmadas, para que muitas pessoas possam compartilhar esse conhecimento e, enfim, ajudarem-se mutuamente, né? Mas então, saibam que um dos objetivos dessas palestras é confirmar os pais que estão educando corretamente, que não precisa ser firme mesmo, que não tenham medo de exigir, que não tenham medo de ir contra essa cultura do momento, né, que é uma cultura muito mentirosa, né, de que o importante é dar brinquedo, é dar dinheiro, é passar a mão na cabeça, é não exigir, é não cobrar. Isso é o que está aí sendo divulgado na mídia, nas novelas e na própria faculdade de educação. Eu sou muito crítico em relação a isso, né? Parece que os nossos educadores, os nossos estudiosos de educação foram perdendo um pouco a consciência da realidade, né? Estão lá numa sala estudando e vão ficando distante do mundo real, como eu gosto de chamar, e então ficam teorizando sobre o sexo dos anjos e não percebem, né, as necessidades mais
imediatas da criança hoje. Então, eu penso que uma das palavras mais importantes na educação hoje é esforço, né? Tem que haver esforço, tem que haver exigência, tem que haver cobrança, senão a pessoa não desenvolve, não avança e vai ficando, pois, com muitas limitações, muitos complexos, muitas deficiências. Então, vamos tentar avançar na palestra e, no final, fico aberto para as perguntas. Gostaria muito que vocês fizessem perguntas e tirassem suas dúvidas, suas curiosidades. Então, esse slide que eu vou mostrar, ele é um slide que eu mais gosto de mostrar nas palestras, porque ajuda você a entender muito o ser humano. Saibam que a criança, e qualquer ser humano, ele tem como que 3 grandes motores para escolher as coisas, para agir. Um deles é a inteligência, essa capacidade que eu tenho de conhecer, de pensar, de imaginar, de aprender, de reter o conhecimento, de fazer relações. E é um dos motores que me leva, por exemplo, a ir para a escola, me leva a estudar, me leva a querer trabalhar. É uma alegria muito grande quando você descobre uma coisa, é verdade? Essa palestra mesmo, vocês vão ficar com uma sensação assim, de felicidade, porque a inteligência de vocês foi alimentada com alimento sólido. É uma sensação gostosa quando você descobre as coisas. Educar no encanto, como eu gosto de chamar. Outro motor é a vontade, que é um motor pouco conhecido hoje, saibam disso, confunde-se muito com o desejo, é essa capacidade que eu tenho de fazer escolhas, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não sinta vontade, mas que eu vejo pela inteligência que é um bem para mim e que me torna feliz. A capacidade de escolher o que eu não gosto, só a vontade consegue. E a capacidade de adiar coisas que eu gosto. Então, uma criança que tem uma força de vontade boa, é aquela que consegue dizer não para o sofá e dizer sim para o livro, para o caderno, para a mesa. Isso é vontade, isso é força de vontade. E como está faltando isso hoje, não é verdade? Esse motor parece que não está sendo desenvolvido na educação. Então, as crianças estão só motivadas pelo desejo, que é então, o terceiro motor, que é acreditar que é possível se realizar e se educar só fazendo o que gosta, só se sentindo bem, só se deixando levar pelas emoções, pelos sentimentos. E os pais também, de alguma maneira, foram educados assim. Isso é uma coisa que vem de geração em geração, nos últimos 3, 4 gerações. Então, muitas vezes os pais acreditam que ser um bom pai é só satisfazer os sentimentos, os desejos da criança. Isso é o que está no fundo da problemática educacional hoje. É achar que não pode contristar o sentimento da criança, que ele não pode ficar triste, que ele não pode ficar amuado porque eu estou sendo um mau pai. Não, isso é uma mentira imensa. Eu vou provar daqui a pouco, por A mais B, que isso é uma grande mentira. Um bom pai é aquele que consegue colocar esses 3 motores da criança, como esse trimotor, funcionando ao mesmo tempo, de forma equilibrada. Uma criança que não quer estudar, não gosta, mas vê que é um bem estudar, e ele então decide estudar mesmo que não goste. Olha, os 3 motores funcionando. Uma criança que quer ficar no Facebook a tarde inteira, no computador, e ele mesmo vai descobrindo que aquilo é uma escravidão e começa a se esforçar com força de vontade para diminuir ou controlar o tempo do Facebook, do celular. Reparam como os 3 motores são importantes para uma criança estar bem equilibrada? Para que ela consiga dizer não para ela mesma e para os colegas? Então, esse é o tema que nós vamos desenvolver aqui na palestra hoje, é mostrar que enquanto a sua criança estiver com essa imensa energia afetiva e essas outras 2, intelectivas e volitivas, enfraquecidas ou quase não funcionando, a sua criança não está bem. Às vezes não é nem um ser humano. Porque acreditem, o ser humano só funciona bem quando os 3 motores estão atuando ao mesmo tempo, unidos.
porque nós fomos feitos para trabalhar com os 3 motores. Se você fica só educando no gosto, que ela se sinta bem, que ela não se sinta triste, que ela não sofra, que ela não tenha que se esforçar, você está enganando a sua criança a desenvolver a não desenvolver as suas potencialidades. É uma coisa terrível isso. E é o que estamos vendo nas pessoas mais velhas, muitas vezes, que elas se sentem, estou tão fraco, estou tão desmotivada, eu não sei o que acontece comigo. Eu falo, eu sei, é que você está sem força de vontade porque você não está vendo bem, você está só sentindo bem. E como o sentimento, às vezes, é falso, é enganoso, é egoísta, é irracional, a gente se sente meio estranho, né? Como se estivesse faltando alguma coisa dentro de nós, e é justamente os outros motores. Estão conseguindo perceber, né, como está mal a educação hoje? Porque ela, de fato, está puxando muito para o lado afetivo e não está potencializando esses outros 2 motores. Você sabe o que quer dizer educar? Ducare, tiroé, é conduzir em latim. O prefixo "e", de exportação, de expirar, é para fora, certo? Educar é conduzir para fora. O que quer dizer isso? É fazer com que a minha criança consiga, aos poucos, ir desenvolvendo a parte intelectiva e volitiva, para que ele consiga conduzir fora desse mundo afetivo. Isso é que é educar. Uma pessoa bem educada é aquela que sabe pensar antes de sentir. Aquela que sabe querer coisas que não gosta. Ela foi conduzida para sair desse mundo afetivo. Se você não educa bem, a sua filha e o seu filho ficam na bolha da afetividade, só escolhendo aquilo que ele gosta de forma imediata. E, obviamente, ninguém vai muito longe assim, não é verdade? Porque as dificuldades existem e todas as metas valiosas da vida, tudo que vale na vida, custa muito esforço, exige muita força de vontade. Quem não tem essa força, ele não chega lá. Então, se frustra existencialmente lá na frente. Isso é o que as pessoas mais velhas muitas vezes sentem. Elas se sentem frustradas porque não conseguiram alcançar os seus objetivos. Então, todo o meu ideal educacional, vejam, é justamente fazer com que inteligência mais vontade vá conduzindo a criança a sair um pouco desse mundo afetivo. E um bom pai, saibam disso, é aquele que justamente sabe disso. Eu chamo isso aí na equação fundamental da educação, onde a criança começa a pensar mais, começa a fazer escolhas quase sempre daquilo que não gosta, mas que ela vê que é um bem, que me convém, que me torna mais feliz. Então, por isso, eu quero o sacrifício e o esforço. Então, veja, quando dizem que colocar limites traumatiza, é porque não conhece esse mecanismo antropológico. Quando você só fica nesse mundo afetivo, efetivamente, quando você diz não para a criança, e ela só tem esse motor lá dentro, então, de fato, traumatiza sim. Aí Freud tinha razão, porque ela fica sendo podada, castrada, né? Ela fica lá, não, se não tem inteligência e vontade para direcionar esses não, para dar um sentido para esse não, quem vai dar sentido para esse não é a inteligência e a vontade. Quando você explica para a criança, por exemplo, olha filho, não brinque com o carrinho na mesa, porque a mamãe acabou de lavar a toalha, branquinha, a criança imediatamente conecta, tem razão, não vou querer chatear minha mãe, não vou brincar de carrinho. Isso traumatiza? Não traumatiza. Se você faz ela entender o não, ela agradece, ela entende, porque ela quer amar a mamãe. Isso está dentro da natureza. Percebe? Então, educar com limites, sem traumas, é justamente equilibrar esses 3 motores na criança, desde a educação infantil até o ensino médio, porque demora muito a desenvolver esses motores na criança. Então, quando ela vai sendo desenvolvida assim, a sua liberdade começa a ser forte. Ela sabe o que quer da vida e consegue alcançar. Ela já sabe dizer, quero tal coisa, quero passar em tal prova, eu quero tal universidade, e ela consegue alcançar.
Agora, vocês já sabiam que hoje estamos na época da inscrição do Enem, das opções? Sabiam que hoje as pessoas não sabem o que querem? 70% decide no dia da inscrição. Você acha que eles vão acertar? Quantas frustrações universitárias existem hoje? 50% desiste no primeiro ano. Você sabia? A evasão universitária do primeiro ano está em 50%. É uma coisa horrível, né? Prova que eles não estão sendo bem educados. O normal seria que a pessoa, quando chegasse com 17, 18 anos, que é a fase do pré-vestibular, ela já tivesse madura para poder saber o que ela quer da vida, ela já se encontrou e ela vai fazer uma escolha acertada. Pelo menos esses índices não seriam tão desajustados, né? Muito bom. O fato é que hoje a criança, ela se deixa muito levar pelo desejo. Eu desejo ser médico. Eu desejo ser advogado. Mas depois ela não consegue alcançar, muitas vezes, porque a sua liberdade é muito fraca. Ela não consegue alcançar os seus desejos. E vocês mesmos têm essa experiência. Quantas vezes vocês chegam num fim de semana e falam assim, que chegou sábado, então eu vou arrumar minha casa e vou aproveitar para pintar tal quarto, e vou aproveitar para não sei, comprar uma coisa no shopping, que está um tempão para comprar, e vocês saem com esses desejos todos no começo de um sábado, mas depois, sei lá, a coisa vai enrolando, e a coisa vai complicando, e chega domingo à noite, é fantástico, e fala, caramba, eu não fiz nada do que eu queria sábado. E acontece ou não acontece muitas vezes conosco isso, né? Como os nossos desejos depois não se realizam. Então, se isso acontece com um adulto, imagina com uma criança. É como eles estão se sentindo hoje. E por isso eles se sentem muito frustrados. E assim também acontece na escola. Eles não conseguem, muitas vezes, acompanhar mais o conteúdo da matéria, porque estão sem base. Isso desmotiva ou não? Você está assistindo uma aula e não está entendendo nada. Isso é o que mais desmotiva um aluno hoje. Ele não consegue acompanhar, ele é lento de raciocínio, ele não se concentra, ele não tem capacidade de percepção, de conexão, de generalização, tem déficit de atenção. Isso tudo são deficiências desses motores. Então, quais são as consequências de uns pais que hoje estão sendo influenciados por essa cultura? Eles acham que, então, ser bom pais é educar apenas nas alegrias materiais, já que ele só gosta de coisas materiais, ele só se sente bem fazendo o que gosta, o que dá prazer imediato. Então, os pais acreditam que quanto mais brinquedo der, quanto mais roupa, festa cara, viagem, está sendo um bom pai. Só está fortalecendo essa mentira aqui. As alegrias materiais são boas? Claro que são boas e necessárias, e é bom você dar brinquedo, roupa, viagem e festa. Mas pouco, né? Não precisa muito, não. E a gente acha que precisa. Mas muitas vezes nós achamos que precisam, porque nós também estamos sendo influenciados por essa onda interior. Então, somos, de alguma maneira, enganados por nós mesmos e pela mídia, pelo marketing, né? E o marketing, conhecendo essa deficiência, eles exploram vocês. Então, vocês, muitas vezes, estão sendo influenciados pela cultura materialista que nós estamos sendo pressionados todos os dias. Depois, somos influenciados pela essa doença da afetividade que chama sentimentalismo. Tudo que é ismo é doença, né? Então, o sentimentalismo é educar a criança a só fazer o que ela gosta e a evitar tudo que lhe contrista. Tudo que lhe chateia, você tenta evitar, tenta poupá-la. Isso é uma mentira educacional. Como já dizíamos, a criança tem que se esforçar, tem que se sacrificar, como todos nós. É verdade ou não é? Ninguém vai longe no seu projeto de vida se não se sacrifica, se não é educado para a dor. Vocês têm que educar o seu filho para a dor. Agora, a dor, o problema da dor não é tanta dor, é falta de sentido para a dor. Quando você dá um sentido para a dor, a criança aceita a dor.
Todos nós já vimos jovens que se sacrificam violentamente para ganhar uma medalha num esporte, não é? Ela não se traumatiza por isso, né? A gente já viu muita gente, quando quer ser o primeiro aluno da sala, pois virar noites estudando. Então, ela quando tem um sentido para a dor, ela topa se sacrificar. O problema é que hoje o jovem não tem sentido para a dor, para o sofrimento, porque dizem que vai traumatizá-la. Então, ela acha que é um mal, que não posso. E aí vai sendo enganado pela sociedade. Depois, uma outra consequência desse desajuste ético é que a criança cada vez vai ficando mais egoísta. Porque na medida em que você só faz o que gosta e foge do que custa, ajudar alguém custa. Ajudar os pais custa, ajudar os irmãos custa, ajudar os amigos custa, não é verdade? Então ela vai sendo educada a ser cada vez só ela, porque isso não custa. Ela só vai escolhendo aquilo que ela gosta. Isso não custa, mas é uma mentira. A felicidade do ser humano está justamente nessa capacidade de amar, de doar-se, de sacrificar-se por alguém. Essa é a finalidade da educação, é fazer que a criança descubra que o sacrifício é o caminho da felicidade. Exatamente o contrário do que estão ensinando hoje. Depois, quando a criança vai vivendo desse desajuste, olha que interessante, ele começa a buscar o prazer como o fim da vida. Essa é a pior coisa que existe hoje. E o jovem pensa mesmo assim, o negócio é curtir a vida adoidado, é carpe diem, né? Aproveita a vida, vamos para a balada, vamos para a festa, não importa com quem, nem quando, nem como, o importante é curtir. Assim eles estão achando que quanto mais prazer eu tiver, quanto mais prazer sensível, prazer material tiver, mais eu sou feliz. Eles acreditam nisso hoje. Façam o teste, eu já fiz várias vezes em sala de aula com os jovens, e eles acham que, de fato, ser feliz é ter dinheiro, é viajar, é ter roupa, é ter carro. Eles acreditam mesmo que é isso. E é uma mentira, uma imensa mentira isso. Nossa, se fosse assim, os ricos seriam todos felizes, realizados, sem problemas. E parece que é justamente o contrário, não parece? Então, eles estão sendo enganados por essa onda, e nós, de alguma maneira, também, né? Então, e a gente vai satisfazendo os filhos nessas alegrias, e que eles se sintam muito prazerosos. Oh, que bom, você sentiu prazer, oh, que bom. Então, não, o prazer tem uma finalidade. O prazer tem uma lógica e uns limites, senão não dá felicidade esse prazer, é um prazer burro que eu chamo. Quantas pessoas hoje sentem infelicidade no prazer, porque eles não estão dentro das regras do prazer. O prazer tem uma lógica, e é sempre um meio para alcançar um fim maior, que é a felicidade. Não, a felicidade em si não é o prazer. Então, reparem, isso tudo é o grande desajuste que nós estamos vivendo hoje na educação. É isso que vocês sentem todo dia, a pressão para educar assim. Então, não é fácil ser pai hoje, não é fácil. Eu compreendo muito bem os pais hoje, porque eles estão sendo pressionados a educar assim, e os filhos exigem de vocês exatamente isso, né? E vocês se sentem mais maus pais se não satisfazem eles nisso. Olha como as crianças estão pensando hoje. Vocês conhecem essa tira muito bacana do Calvin? Foi mais famoso há um tempo atrás, mas era muito didático. Esse menino é o Calvin e o tigre é o Haroldo, que é a consciência do menino, quase sempre, nas tiras. Então, vejam só. Sabe o que eu descobri, Haroldo? As coisas não te perturbam se você não pensa nelas. Assim estão as crianças hoje. Não quer pensar muito. Eu quero sentir. Aí o Calvin continua, a partir de agora eu simplesmente não vou pensar em mais nada que eu não goste. Assim serei sempre feliz. Não parece meio estranho tudo isso? Mas o jovem está assim hoje. Ele está buscando esse tipo de educação. Aí vem a consciência dele e fala, você não acha que essa é uma atitude leviana e irresponsável? Quer dizer, isso é o que um bom pai tem que fazer com o seu filho, é fazer ele pensar. Você não acha que isso não vai levar a nada? Você está sendo auto-enganado? E sabe como é que o Calvin reage? Que tarde agradável. Não quer pensar, não quer enfrentar a verdade. Então, vive na mentira. E é pronto. A mentira, mais cedo ou mais tarde, traz a conta. E é cara a conta, viu? Muito cara.
E isso muitas vezes é o que está acontecendo com os pais hoje, né? Eles estão sempre correndo atrás dos problemas dos filhos, né? Não percebem que muitas vezes o alimentaram esses problemas lá uns anos atrás. E hoje eles estão só cobrando, né, os desajustes. Agora, vou dar um pequeno susto para vocês, porque se essas desordens que eu já mostrei já são péssimas, né, já assustam vocês, eu quero que vocês agora projetem o filho de vocês por daqui a 10 anos. Vamos fazer esse exercício, você, independentemente da idade que terão, porque aqui deverá ter, com os pais de que idade aqui, Robson? 4 a 11 anos. Então, perfeito. Quando eles estiverem na universidade, ali, no meio da universidade, meio terminando a universidade, como é que eles vão estar se eu não educo bem, se eu educo com esses desajustes atuais, certo? Vamos projetá-los, porque foi o que eu vi ontem no IME, né, no Instituto Militar. Como é que os jovens estão hoje, com 22, 24 anos? O que vocês acham de um jovem que só foi se motivando por alegrias materiais, né? Desde pequenininho a mãe foi dando brinquedo, roupa, festa, foi só alimentando desse jeito. Traz consequências. A criança vira um consumista desenfreado. Parece que ele não consegue entrar no shopping sem comprar nada, né? Fica ansioso se não se dá um presente, né, no shopping, né? Enfim, está sempre projetando festa, viagem, só pensa nisso, só fala disso. O mundo dele é esse. Já viram como o jovem hoje, quando você vai jantar, almoçar, eu almoço com estudantes toda semana lá na UERJ, eu dou professor na UERJ também. É impressionante, ele só sabe falar dessas coisas. Não consegue ter um papo um pouco mais culto, um papo mais profundo. Estão pobres de inteligência mesmo. Um homem que foi só fazendo o que gosta, sentimentalismo, e fugindo do que custa, do que é difícil, do que é árduo, como é que ele fica com o passar do tempo? Qual é a consequência disso? Vocês vão perceber claramente muitas semelhanças com problemas de vocês. Em primeiro lugar, o garoto se sente fraco, não tem força de vontade, não desenvolveu a vontade, só fez o que gosta. Então, ele não consegue, muitas vezes, até superar as dificuldades escolares, começa a ir mal na escola, começa a ir mal nas notas, começa a estar desmotivado, desconcentrado, não consegue aprender. Déficit de atenção está explicado aí exatamente, porque ele é fraco, ele está habituado a só vibrar com videogames, filmes, televisão. Então, a aula tem que ser assim, se não for assim, eu não consigo estar atento. É muito chato, a aula de português é muito chato, a aula de história é muito abstrato, professor, não consigo me concentrar. Eu falo, evidente, você está habituado só a emoções, a energia, então é óbvio que a aula é uma chatice mesmo. Coitados dos professores hoje, que recebem alunos educados só na base do impulso eletrônico, né? Não dá certo, verdade? Aí, como ele não sabe nada, começa a ficar depressivo, triste. Sou burro, não aprendo, não sirvo, a escola é uma porcaria. O problema é ele, né? Não é a escola, não é o professor, né? Isso é que a gente está percebendo em muitos alunos, né? Eles vêm para a escola já meio desmotivados porque eles não estão aprendendo nada, porque estão sem bases. E quando ele está assim, ele fica violento. Aí está a causa da violência escolar. Todo aluno violento, saibam disso, é porque ele é mau aluno. O bom aluno nunca dá problema, nunca. Quem é coordenador aqui sabe disso, né? Os problemas nas escolas são sempre os maus alunos, porque eles, no fundo eles estão sofrendo, não estar aprendendo nada, então querem compartilhar esse sofrimento com os outros. Eu estou triste, você vai sofrer comigo. É assim que ele pensa. E te faz sofrer mesmo. Não é, professor Robson? Os desgastes dessa escola, e como toda a escola tem, são sempre aqueles alunos que não estão muito bem na escola e querem que todo mundo sofra com eles. Agora, veja, tem raízes psicológicas, históricas, de longo prazo? Tem, às vezes a gente não vê essa relação, não vê que tem a ver com o problema da família que educou mal, né? Então, coitado do garoto que não consegue aprender, então é tudo um determinismo mesmo. Passa o tempo, o garoto egoísta, que fica sempre no seu mundo, na sua bolha, como eu gosto de chamar, o que acontece com ele com o passar do tempo? Ele começa a ficar solitário, muito em casa, ligado nas tecnologias, que é, de alguma maneira, hoje a forma do jovem se compensar nessa carência afetiva. Ele não tem amigos, por quê? Amizade é capacidade de doação, é capacidade de sacrifício.
Se ele não foi desenvolvendo a capacidade de sacrifício, não tem força de vontade, lembram? É só gosto, é só sentir. Na hora que tem que sair de casa, é chato. Tem que pegar um ônibus, não quero. Que ele venha na minha casa. Né? E as pessoas vão ficando egoístas, isoladas, e não têm amigos. Hoje o jovem tem pouquíssimos amigos. Nessa palestra, essa semana, lá no Caxambi, para o pessoal do 2º ano do ensino médio, foi sobre a amizade. E, nossa, como isso atingiu eles. De fato, hoje o jovem tem pouquíssimos amigos. Eles têm 400 mil no Facebook, enfim, nessas redes sociais, que os satisfaz de alguma maneira, mas eles percebem que aquilo, com o tempo, é enganação. Eles estão vazios de amor, vazios de amizade. E o que dá mais felicidade é o amor e a amizade. Então, eles ficam tristes. Quem está triste vai buscar compensações. Quais? As piores do mundo. Por exemplo, né, essas aí que vocês conhecem. Né? O jovem está buscando isso, não porque ele queira isso realmente, mas ele quer fugir do sofrimento de não estar bem internamente. Todo garoto normal, que está estudando, que tem amigos, que tem ideal de vida, ele não busca drogas e sexo, não precisa. Só precisa disso quem está mal, quem está triste, quem está depressivo, quem está desequilibrado. É ou não é? Então, se os seus filhos um dia estiverem nessa, saibam que você tem que ver qual é a raiz de fundo que vem lá, talvez de 10 anos atrás, 5 anos atrás. O que eu eduquei erradamente que eu preciso corrigir agora, se dá tempo ainda? Porque muitas vezes as pessoas acham que é dar uma pílula, né? Dar um conselho. Não, é um problema muito mais grave. Está lá um iceberg lá dentro, né, causando um transtorno, que vocês muitas vezes não descobrem qual é a causa, porque é um processo longo, um processo histórico longo. Então, saibam que é muito importante conhecer esses mecanismos todos. Agora, o que gera todas essas desordens humanas juntas? Vamos juntar tudo isso e vocês vão entender, então, muitos fenômenos atuais, que eu chamo de animalização mesmo, né? Quantas vezes a gente vê no Jornal Nacional, né? Como é que o garoto foi fazer isso, né? Vocês ficam revoltadas, né? Como é que o cara matou o pai, né? Como é que a mãe jogou o filho pela janela, né? Como é que é possível, né? Eu falo, nesse mundo dando uma animalização que nós estamos vivendo, se compreende realmente, é o mundo da selva, né? É o mundo da não racionalidade, então não tem lógica nenhuma, é uma coisa meio louca, é um negócio meio estranho mesmo. As pessoas vão ficando super estranhas, né? Então, aqui está a explicação de muitas desordens que nós estamos percebendo. Vamos passar um pequeno filme, que ele é muito didático, que é esse filme que passou há pouco tempo, A Dama de Ferro, que é o filme da Margaret Thatcher, a Rainha da Inglaterra. Né? Ela nos dá uma perspectiva muito atual do mundo de hoje. My husband has been gone for years. Cancer. Carol says you've decided to let his things go. Probably a good thing. Yes, it was my idea. To Oxfam. Perfectly good stuff. People can use these things. Still, it must be a bit disorientating. You're bound to be feeling... What? What am I bound to be feeling? People don't think anymore. They feel. How are you feeling? Oh, I don't feel comfortable. Oh, I'm so sorry. We, the group, were feeling. Do you know, one of the great problems of our age is that we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas. Now, thoughts and ideas, that interests me. Ask me what I'm thinking. What are you thinking, Margaret? Watch your thoughts so they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become your character. And watch your character for it becomes your destiny. What we think we become. My father always said that. And I think I am fine.
But I do so appreciate your kind concern. Oh, do please answer that. Might be someone who needs you. Segundo Margaret Thatcher, pensamentos que geram ideias, que por sua vez são o que irão facilitar a própria expressividade. Como a gente nota hoje a pobreza da comunicação no jovem hoje. São grunhidos, né? É mais ou menos isso que a gente ouve num almoço, numa sala de aula. Como eles têm dificuldade de escrever, fazer uma redação boa. Aqui está o motivo, eles pensam pouco. Estão sendo educados a pensar pouco. Então não percebem o mal, não refletem nas suas escolhas, porque estão se deixando levar pelo que sentem. Uma pessoa que se deixa levar pelo que sente, em geral, vai fazer escolhas mais ou menos erradas, quase sempre exageradas, quase sempre fora de foco. E uma pessoa que se expressa mal, depois age mal. As ações, em geral, são fruto de um pensamento. Então, quando o pensamento não está bom e essas palavras não estão corretas, depois as ações ficam complicadas. E quando as ações ficam complicadas, em vez de hábitos e virtudes, que é o que nós estamos desenvolvendo na escola, nascem os vícios, que é o contrário das virtudes. Então, quando eu começo essas palestras com os jovens aqui na escola, que a gente tem dado várias palestras aqui para os jovens, eles estão gostando muito, eu noto sempre que eles começam já com uma bagagem de vícios nas costas muito forte. Então, quando eles vêm inicialmente, eles falam: professor, o senhor chegou tarde. Eu assisto direto, assim. O senhor está chegando tarde. Eu sei disso. Então, vocês que têm filhos jovens ainda, comecem a entender esse mecanismo, que isso que funciona no ser humano. Se você faz ele pensar, refletir, ler, depois ele vai se expressar melhor e você começa a ter um diálogo mais profundo com ele e as suas ações refletem imediatamente. Ele começa a ser uma pessoa mais equilibrada, mais serena, mais dócil, mais amiga de você. E depois começa a gostar dos hábitos bons e nasce o caráter, que é o que todos nós queremos, um filho com caráter, um cara coerente, um cara responsável, que saiba dizer não para o que não vale a pena e que saiba dizer sim para o que vale a pena. E é isso que, em geral, vai definir o destino do seu filho. Olha quantas coisas estão relacionadas à boa cabeça, à boa formação. Aqui está, muitas vezes, por que meu filho está tão estranho, ou porque ele vai ficando estranho. A gente às vezes não sabe a causa, Olha, está quase sempre aqui, ele está tendo algum alimentador errado de ideias. Um amigo, uma internet, algum ambiente nocivo. A gente tem que descobrir qual é. Não é assim na base da violência, do castigo que vocês vão corrigi-lo. Não é o caminho. Então, nós nos tornamos o que pensamos. Isso é uma ideia muito boa que ela fala no filme. Nós nos tornamos o que pensamos. Se nós pensamos corretamente, nós nos tornamos felizes. A felicidade não é um direito, é uma tarefa, é uma conquista. E o jovem tem que descobrir isso. Você será feliz se você quiser. Você é responsável pela sua própria felicidade. Não coloque a culpa no sistema, na cultura, no ambiente. Isso influencia efetivamente, mas o mais importante é a sua própria liberdade. O que é que você quer? O que é que você busca? Então, é importante, então, como conclusão, obviamente, de tudo que nós vamos expondo até agora, virar esse jogo. A gente precisa virar esse jogo. Todo o meu ideal educacional, quando eu enveredei por esse caminho, é justamente eu tenho que fortalecer a inteligência e a vontade do jovem hoje. E quem faz isso são as virtudes, realmente. São as virtudes que vão fazendo com que a criança pense melhor e queira o que vale a pena. E não se deixe enganar pelos sentimentos, pelos gostos mais imediatos. Que é assim que eles estão sendo educados. Mas o mais interessante é que quando você mostra isso para o jovem, ele reconhece isso.
eu me sinto assim mesmo, professor, mas eu não consigo sair disso. Eu falei, claro, os teus motores da inteligência e da vontade não estão funcionando, ou estão andando para trás até, estão puxando para o mal. Então, é óbvio que você tem dificuldade para fazer escolhas acertadas. Então, é importantíssimo formar muito bem o seu filho, uma formação humana, que é ser uma pessoa boa, um ser humano bem equilibrado com os 3 motores, e uma formação cultural de alto nível, que se consegue, já vou mostrar daqui a pouco, principalmente com uma boa escola. E, graças a Deus, o Santa Mônica está entrando por esse caminho. Podem ter consciência que essa escola está muito bem. Eu não sou da escola, eu sou de fora, eu sou consultor. Eu estou muito motivado com essa escola, porque eles estão realmente querendo investir sinceramente na formação humana e cultural do seu filho. Não estou vendo em muitas outras escolas isso não, viu? Aqui entre nós. Eu vejo as outras escolas muito preocupadas com o Enem, com o vestibular, e fica esse o critério de vocês hoje, né? A escola é boa porque está uma nota boa no Enem, vestibular. Não, para mim isso é uma mentira. O que me interessa é estar educando os jovens para passar no Enem, no vestibular, se depois ficam egoístas, ficam materialistas, individualistas, consumistas. Não é um fracasso. Mas ninguém está avaliando isso, né? Ninguém está alertando para isso. Então, sai no Fantástico esses índices de consumismo, esses índices de individualismo, esses índices... Não, pelo contrário, acham que isso é normal, que tudo normal. Não é normal. Então, esse é um primeiro aspecto que vocês têm que estar preocupados. E como é que a gente educa na vontade? Como é que a gente fortalece a vontade? Aqui vem novamente o nosso tema, né? É através dos limites, sim. É dizer para a criança que tem limites na comida, limites na televisão, limites na internet, no videogame. Tem que ter tempo certo, medida certa, horário certo, quantidade certa, para que a vontade comece a funcionar, comece a acordar, comece a ser um fator de decisão que ela consiga dizer não para ela mesma. Agora, como é que a gente consegue educar com limite sem trauma? É fazer com que esse não, ela queira dizer não, explicando o motivo. Aqui está a raiz de fundo do problema. Muitas vezes os pais não sabem dar o motivo para o não. Usam um autoritarismo. Ah, você vai fazer isso porque eu mando aqui em casa, porque eu sou teu pai. Bom, mas isso não é motivo. Você tem que explicar as coisas. Se você não sabe, tem que perguntar, tem que estudar, tem que consultar. Mas você nunca pode estar dizendo não pelo não. Você tem que estar sempre dizendo um não, ou a medida correta, o horário correto, a ação correta, fazendo com que a criança, que ela é inteligente, que ela tem uma matéria, um motor ali da inteligência, para que a inteligência acorde, descubra e entenda, agora eu entendi. Por que eu não posso brincar de carrinho na mesa? Porque a mamãe vai lavar de novo a toalha. Entendi, não, isso não quero. Então, esse pensamento é que é educar. Educar é fazer a criança querer escolher o certo, não você escolher por ela. Tem mãe que acredita que é uma boa mãe, você vai decidindo tudo pelo filho, né? Você não está educando ela. A boa mãe é a que faz ele decidir porque ele quer, porque ele descobriu. No começo é difícil, no começo ele não gosta, no fundo ele há uma resistência, mas depois você, na base da nova explicação, e principalmente através do próprio exemplo pessoal, você vai explicando o motivo pelo qual deve dizer não. Então, é muito importante investir nesse diálogo familiar, que hoje está tão ausente, né? Seja porque trabalham, seja porque os filhos estão ausentes, seja porque você às vezes não tem paciência, está cansado. Como é importante essa exigência escolar para que o aluno pense, para que ele estude, para que ele reflita, para que ele comece a descobrir os valores na escola, né? Como é importante uma escola exigente. Agradeçam se essa escola vai exigir mais o ano que vem, né? Depois, que haja sempre um ambiente bom. Onde é que estão andando os meus filhos? Onde é que eles se movem fora da escola? Quem são os amigos deles, né? Isso vocês têm que se preocupar, porque, como eu já dizia, né, são esses fatores que vão, muitas vezes, alimentando de forma nociva o seu filho. E depois, como é importante hoje que você se
torne um modelo positivo para ele. Isso é um tema que cada vez eu estou percebendo mais nos dias atuais. É que os pais, talvez por essa influência do relativismo ético, isto é, parece que não há mais certo e errado de forma clara, todo mundo tem medo hoje de se posicionar. Eu noto mesmo nas palestras que eu dei em outras escolas, que os pais começam a fazer uma pergunta e falam assim, olha, eu queria fazer uma pergunta, mas sabe, eu não quero discriminar ninguém aqui não, sabe? Desculpa se eu vou perguntar isso, né? E olha, sabe, ele faz 10 minutos de preparação da pergunta, como se o posicionamento dela fosse ofender alguém, algum ouvinte, algum espectador da palestra. Eu falo, minha senhora, o que a senhora pensa? Pode falar, não tenha medo, se posicione. Os seus filhos querem ver qual é a sua posição sobre os valores. O que você pensa sobre os valores? O que você realmente vive? Porque essa coerência, eles te olham. A pior coisa é quando você dá um conselho para o filho e você não vive, né? Isso se perde toda a autoridade, né? É o que se chama de autoridade moral, né? Quando você não tem autoridade moral para educar, fica complicado mesmo, você se sente meio fraco, né? O que mais convence é o que você vive, né? Não o que você fala, né? Nós comunicamos o que nós somos. Essa é uma frase que eu adoro. Nós comunicamos, na verdade, o que nós somos realmente, não o que nós dizemos. E eu percebo isso claramente num bom pai e numa boa mãe, quando eles são coerentes. Às vezes não precisa nem o pai não falar nada, é só atuar, é só viver e o filho vai atrás, né? Porque ele está convencido, pelo exemplo dos pais, que aquilo é o melhor. Depois, educar nos limites. Então, tem que haver, sim, medidas no prazer. O filho não pode comer o que ele quiser, quanto quiser, aonde quiser. Ele tem que aprender que existem uns horários, ele tem que ser educado num horário desde cedo. Como isso é complicado no jovem hoje. Nossa, aqui mesmo no Santa Mônica, eu dei uma palestra no outro dia para o pré-vestibular. Eles estavam reclamando, isso foi em julho, né? Professor, estamos descansados, desgastados, não temos tempo para nada, está horrível, aula de manhã, aula à tarde, simulado, redação e tal. Nos ajude, nos ajude. Aí eu fui dar uma palestra. Fiz uma palestra sobre como fazer um horário de um aluno do pré-vestibular. Peguei o melhor aluno de Santa Mônica, foi para a minha sala e começamos a montar um horário bonitinho, estudo à tarde, natação, shopping, namoro, videogame, dava para fazer tudo. No final, ele olhou assim e falou, uau, não é que nós temos tempo para caramba. Aí depois ele falou assim, entendi, professor, qual é o problema nosso? Nós não temos forças para viver esse horário. Quando ele falou aquilo foi um raio, assim, tá! É exatamente o que o aluno está sentindo hoje, o do pré-vestibular. Esse já é um fracasso educacional, ele não está preparado para a vida, né? Para o vestibular, para a universidade e depois para o trabalho, né? Então, isso já é fruto de que as pessoas do pré-vestibular não foram educadas lá quando estavam no primeiro ano, segundo ano fundamental, depois sexto ano, fundamental 2, a viver um horário. Então, isso tem que aprender desde cedo. A primeira virtude que a criança tem que aprender é a virtude da ordem material e temporal. É a primeira virtude, é a que ela mais entende mais facilmente. Depois, tem que viver a ordem, como a gente acabou de falar, e os pais ir diminuindo esse capricho que ele cada vez mais está pedindo, não é? Hoje há uma exigência imensa das crianças, pressionadas pela mídia. Elas veem isso na televisão, veem nos amigos da escola, todo mundo já tem celular com 4 anos, todo mundo já tem videogame do PlayStation 10 e tal. Então, há uma pressão e os pais, não dei ainda o celular, não dei ainda o PlayStation, ainda não dei a roupa de marca, Então, vem essa pressão, né? E vocês não têm que dar nada. Veja, os seus filhos querem amor de você, essa companhia, um olhar profundo. Isso é que eles mais querem, sabem disso. Não precisam dar grandes brinquedos, grandes... Não é por aí que você vai ganhar seu filho, garanto para você, não é mesmo. Você vai ganhá-lo pelo olhar, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, pelo interesse. Isso que faz o cara gostar de você, saiba disso. Então, vejam se vocês às vezes não estão educando erradamente nesses caprichos que eles vão exigindo de você e vão pedindo.
E o mínimo dinheiro possível, deem o mínimo dinheiro possível, de preferência nenhum. Porque o filho tem que sofrer para ganhar, viu? É assim que se educa. Os pais que compensam a sua ausência com dinheiro ou presentes, é uma compensação afetiva, a gente sabe disso, mas você está só protelando um problema, né? Lá na frente ele vai estourar e muito, porque o seu filho depois não tem força para conquistar o que vale a pena, porque ele recebeu tudo fácil, né? Ele foi sendo enganado por dinheiro, né? Então, reparem que isso é muito importante, todo esse mecanismo de educar nos limites, no fundo, o que você está conseguindo é substituir o egoísmo que ele tem dentro de si por amor aos outros. E quando você educa uma criança a comer pouco pudim, por exemplo, filho, uma colher só de pudim, porque papai está chegando, o seu irmão também vai querer, a sua avó vai vir hoje. O que é que você está fazendo? Você está substituindo o egoísmo, que ele quer comer muito para ele só, e ele começa a descobrir que existem outras pessoas, que há que compartilhar, que há que ajudar. Isso é educar no limite, é educar no amor, no fundo. Sem limites, você está educando a criança no egoísmo máximo, satisfazer todos os seus prazeres. Você está educando o ego dele sem perceber. O prazer é o reflexo do ego da pessoa. Quando você não educa no não, no fundo ele está satisfazendo o ego dele com tudo que ele quiser, né? Esse cara não vai descobrir o outro, não vai vibrar com o outro e não vai perceber que a felicidade está exatamente em amar o outro. Ele não vai encontrar a felicidade. Vai ficar cada vez mais egoísta. Então, vocês têm que ter muito cuidado com todos esses internets, limitar mesmo a internet, o horário, não deixar o seu filho na internet, no quarto, sozinho, não deixe. Porque hoje em dia, você está deixando entrar as coisas mais horríveis na sua casa, quando às vezes você põe grades, fechaduras na própria casa, janelas e tal, e não percebe que não é por aí que hoje o perigo está entrando. O perigo está entrando pelo computador do seu filho, pelo celular do seu filho. Quer ver um exemplo assim, bem didático? Como é que o seu filho hoje está? Se você não tem filtros no seu computador, se você não põe o computador na sala de estar da sua casa, olha o que o seu filho está conhecendo na internet. Schmidt, Peters, Jansen, Hermanns. Ist Ihr Sohn da? Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein. Hi, ist Klausi da? Ja, der ist oben. Dann gehen wir schon mal hoch. Ein paar neue Stellungen ausprobieren. Ja, schön. Cooler Druckcase. Wo ist Klaus? Ah, hier. Guten Tag. Ah, hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Isso é um pedófilo aqui entre nós. Muito triste, mas infelizmente está cheio na internet hoje. Então, precisamos ter muito mais cuidado do que nós imaginamos. Infelizmente, não podemos ser ingênuos, sabe? Ah, o meu filho é muito bom, ele só fica baixando música, sabe? Só fica falando com os amigos. Não acreditem nisso, por favor, hein? Hoje a coisa está muito maliciosa, eles aprendem tudo muito rápido, muito cedo, e as complicações de tudo isso depois se aumentam, se triplicam, e você fica depois desesperado, porque as coisas vão acontecendo mesmo, né? E você depois sofre muito mais. E para terminar, então, saibam que toda a minha motivação para que a gente eduque, então, nesses motores, inteligência e vontade, através de uma boa formação e dos limites claros, é que, no fundo, você está fortalecendo o seu filho para pular o muro do esforço. Porque é atrás desse muro que está o bom, pessoal. É onde está a realização do seu filho, é lá. Mas para que ele queira e consiga pular esse muro do esforço, porque se você não educar corretamente, ele não vai querer se esforçar, ele não vai ter capacidade de se esforçar, ele não vai descobrir o bom. Eu sempre digo que a felicidade do ser humano, até aqui é 20%. Atrás do muro são os 80% de felicidade. Vamos ver o que é rapidinho? Então,
pulamos o muro. O que está lá do outro lado? O que o garoto descobre quando ele é educado no esforço? O que ele descobre? Em primeiríssimo lugar, em vez das alegrias materiais, lembra, vamos fazer sempre uma associação com aquelas 4 desordens internas. Ele descobre a religião, sentido da vida, ele começa a ter uma lógica, ele já sabe para que ele está nesse planeta, e a vida não é só curtir. Quando ele estava lá no sentimentalismo, lembram que era só fazer o que gosta e tal, ele pulou o muro e descobre, puxa, a alegria de estudar, a alegria de ler, a alegria de aprender, porque ele começou a pensar mais, começa a se alimentar no pensamento, ele começa a sentir vontade de estudar, de ter ideais mais difíceis. Vou entrar em medicina, eu vou fazer uma faculdade na Europa, porque ele começa a acordar, ele começa a sentir desejos que antes não sentia, porque tinha medo de tudo, né? Depois, aquele que era o egoísta, lembram? Que só pensava em si, na sua bolha e tal, e ficava na solidão, nas tecnologias, ele começa a se esforçar e descobre os amigos, começa a ter amigos, começa a namorar limpo, direito, você sente-se todo orgulhoso de ver o seu filho mais equilibrado, com todas as dimensões próprias do amor em conjunto funcionando. Como a gente gosta quando vê um filho com amigos bons, uma namoradinha correta, isso tudo é o que todos nós desejamos. E quando você lembra que ele estava só no prazer pelo prazer, só na coisa mais animalesca, ele começa a se esforçar e você começa a ver uma pessoa com um certo domínio, inteligência emocional, equilibrado, pessoa mais responsável. Poxa, que bacana, né? Obviamente, isso tudo não é muito fácil, vai justamente adquirir tudo isso, como exige esforço, você tem que educar nas virtudes, a criança começa a viver as virtudes, mas chega um dia e ela se sente realmente uma pessoa humana. A felicidade do ser humano está muito associada a essa proximidade em ser uma pessoa humana. Porque vocês acreditem nisso, o filho que vocês têm aí hoje é um ser humano em potencial. Hein? Ele não é um ser humano ainda, hein? A gente acha que é porque está aí andando, falando, mas ele está em potência de se tornar um ser humano. Mas também pode se tornar um animalzinho, né? Nós não somos instinto, somos livres, e a liberdade humana pode escolher, infelizmente, ser animal, até ser infra-animal. E nós não vemos hoje pessoas fazendo coisas que os animais nem fazem. Eu vejo. Olha que interessante. Então, meus amigos, esse é o resumo da palestra. Quando vocês estão educando o filho de vocês, você tem que estar sempre pensando, o que vocês querem para ele na verdade? Um processo de animalização ou um processo de tornar uma pessoa humana realizada, feliz? É sério ou não é isso tudo que eu estou expondo? É real ou não é? Acontece ou não acontece? Então, meus amigos, era isso que eu queria passar no dia de hoje. Tinha 1 hora de palestra, cumprimos pontualmente. Gostaria agora sim de abrir para perguntas, né? Então, como se explica 2 crianças que vivem numa mesma família, né, tem aquele mesmo convívio, o mesmo tratamento e têm atitudes totalmente diferentes? Então, há várias explicações. Eu tive isso mesmo nos meus próprios irmãos. Somos 6 irmãos e os 6 são tão diferentes. Os meus pais foram tão bons. Tivemos uma formação tão boa. Veja, primeiro motivo, temperamentos diferentes, maneiras de ser diferentes, que é um mistério, porque que nós somos de um jeito e de outro, não é? Não há nenhuma explicação científica. Por que você é mais nervoso, outro é mais calmo, um é mais sentimental, outro é mais racional, verdade? Seus filhos são diferentes, já reparou? Eu não tenho a mesma maneira de ser, o mesmo temperamento. Então, isso vai influir de alguma maneira na educação? Vai. Depois, tem que ver como é que os seus filhos se socializaram na escola. Eu não sei se não deve ter sido a mesma turma, não é? Então, tem amigos diferentes, né? Então, muitas vezes os amigos são os grandes influenciadores, como eu tentei mostrar aí, da boa ou má educação. Às vezes os pais são ingênuos, meus filhos são ótimos, têm amigos ótimos, mas você conhece o que eles estão fazendo com os seus amigos? Depois, o que eles estão vendo na internet? Você não sabe isso, né? Se você não acompanha, saiba que às vezes basta um filme muito pesado para desequilibrar um filho e o outro não.
E depois ainda tem as festas, e depois... Quantos anos tem seus filhos? 9 e 11. 9 e 11. Então, estão numa idade... O de 11 está na idade da adolescência. Começou a explodir toda a parte sexual. Hein? É a mais tranquila. Ah, que bom, fico feliz. É menina. É. Mas saiba que ela vai dar problema sim. Não fique achando que Não vai ser tranquilo, faz, não. Mas saiba que, então, de 9, então, vai ver por ser caçula, terá, pois, também os seus complexos, porque, poxa, eu não estou ganhando tanto carinho com o mais velho, ou às vezes você tenta privilegiar o mais velho. Eu era um dos caçulas da família, eu era o penúltimo, né? Mas os meus irmãos mais velhos tinham tudo melhor, os melhores. Tinha bicicleta primeiro, tinha videogame primeiro, depois teve carro primeiro, e nós, os últimos, nunca tínhamos nada, era sempre o resto dos outros, né? Então, isso me marcou quando eu era garoto, tá vendo? Eu me lembro disso agora. Então, são vários fatores que vão fazendo um bolo de complicações que você tem que analisar, portanto, filho por filho, estudar filho por filho. A educação personalizada é o segredo de uma boa educação. Não são todos iguais, não têm os mesmos caminhos. E depois, sei lá, penso também que os graus de inteligência também são diferentes, a parte mesmo afetiva é diferente, né? Então, você tem que ir vendo que isso é o que eu costumo explicar. Agora, tem muito de mistério também, viu? A gente não consegue dominar claramente cada criança. A liberdade humana é um mistério. Por que as pessoas querem o bem e o mal na mesma família, com a mesma cultura, com a mesma religião? Tem um seu lado misterioso também, que às vezes eu só sei explicar de outras formas mais teológicas. E assim, hoje também tem muitas siglas, né, que rotularizam as crianças, né? Crianças hiperativas, TDAH, mas essas crianças, elas precisam ter, então, uma educação focada, especial. Especial, focada, mas perceber que muitas vezes essas siglas que você se refere, no caso déficit da atenção, muitas vezes são etiquetadas de forma errada. Na verdade, aquilo não é déficit da atenção, é defeito de educação. Sabia que os médicos dizem que o déficit de atenção, isso é sério, hein? É 3% numa escola. Hoje, sabe qual é o índice que está havendo assim nas escolas, de modo geral? 15% de déficit de atenção. 13 pontos diferentes, né? A mais do que se esperaria de uma escola. Isso em 10 anos, hein? Tu não acha que está errado tudo isso? Me parece que há alguma desordem educacional, todo esse problema das tecnologias, todas essas coisas que estão, de fato, deixando a criança totalmente eletrizada, então ela não consegue ficar concentrada. É só tirar o computador e o videogame que a pessoa volta a ficar normal, não parece? Não tem déficit de atenção, não precisa tomar Ritalina não para ficar com atenção, ela precisa só diminuir a televisão, o videogame. Ah, mas ela tem déficit de atenção, então dá computador para ele, dá déficit de atenção, dá videogame. Não, tá vendo? É tudo ao contrário, né? Então, cuidado com as etiquetas. A minha filha tem 3 anos e meio. Tá. Né? Educação infantil. Isso, educação infantil. Mas desde o início a gente já percebe, eu percebo uma inteligência muito grande nela, ao mesmo tempo um temperamento muito forte, e que esse temperamento nos testa, enquanto pais, o tempo todo. Né? Então, eu, quanto mãe, o meu esposo e a moça que nos ajuda em casa, então a gente tem assim uma dificuldade grande de lidar com ela, e a gente tem mudado alguns hábitos em casa por conta disso. Que bom. E a questão das mídias, né, isso vem assim favorecendo esse comportamento da criança o tempo todo. Isso nos levou, acho que sua palestra assim, confirmou um pouquinho o que eu tenho tentado fazer em casa, a definir horários em casa. Então, a gente chega em casa, não tem hora de televisão, é hora do brinquedo. Excelente. É hora de dormir, e eu tenho a hora da televisão, até porque esse problema da televisão, do Discovery Kids, que as crianças hoje estão encantadas por isso, nos leva a um consumismo muito grande, porque elas querem todos os brinquedos, elas conhecem todos os brinquedos, e o máximo que aconteceu, assim, que me despertou muito, que nós fomos passear um dia no shopping, não fomos para comprar nada, ela parou em frente a uma vitrine e falou assim: mamãe, ela não pediu um brinquedo, mamãe, me dá tudo isso? Olha, 3 anos, hein? Imagina quando tiver 10. Então, ela não pediu um brinquedo, ela pediu tudo isso. Né? E, assim,
a gente se confronta o tempo todo com isso, porque nós fomos educados com um presente no Dia das Crianças, no Natal e no aniversário. Isso mesmo. Né? Então, a gente, assim, essa troca, né, do amor, do olhar, de sentar no chão, conversar e dizer por que você está ali sentada, pensando no que você fez, isso é muito difícil, não é fácil. Para mim, está sendo um desafio muito grande. Sim. Né? Porque é muito mais fácil dizer não quero, você não vai fazer, eu estou mandando, você, sou sua mãe, você vai me obedecer. Sim. Para mim, está sendo um desafio muito grande mesmo. Enquanto mãe, eu estou aprendendo todos os dias. Que bom. Né? Mas, assim, essa questão da personalidade forte, se você não puxar a rédea agora, eu sei que eu vou ter problemas com a minha filha por conta dessa personalidade forte dela. E saiba que dos 3 até aos 6 anos é a idade correta para você puxar sem medo, que ela não quebra. Mas você, aos 6 anos, quando ela vai entrar no Fundamental 1, ela tem que estar muito dócil a você. Isso. Principalmente quem tem uma personalidade forte, então você tem que ser dura, faça ela sofrer muito, entre aspas, para o bem dela. Se você adia esse problema, depois dos 6 aos 11 anos, vai te dar um trabalho e vai ter que ir depois em psicólogo, vai ter que ir e tal, você vai ter um desgaste muito maior. Então, os pais hoje pensam que o filho pode ter um ataque cardíaco por choro, que pode ficar traumatizado por não satisfazer os seus caprichos e tal. Não tenham medo, né? Os pais têm que ser muito firmes, já acho que você está indo muito bem. Né? E percebam que, por outro lado, que se você dá muito carinho, muita atenção, muita conversa, ela também percebe, e os temperamentos fortes também captam mais profundamente isso. Então, você também pode aproveitar isso dela, sabe? Educar no positivo, que chama, né? Então, você tem uma vantagem, porque eu gosto de temperamentos fortes, são os líderes futuros. Então, a sua filha Estou aprendendo. Estou aprendendo muito bom, ainda. mas está indo muito bem, viu? Parabéns. Temos ali, depois já passa para você. Eu também, conforme ela falou, dos 2 filhos são completamente diferentes. Quantos anos? Um tem 6 e outro tem 4. 4. O Biel é de 6, ele é super tranquilo, não tem problema nenhum com ele. Agora o Rafael, que é o mais novo... Não, é sempre assim, está vendo que é uma coincidência, porque ele olha o mais velho e se acha um pouco inferiorizado, tá? Mas continua. Ele tem um temperamento muito difícil. Se eu digo não, ele quer saber o porquê não, ele questiona Com 4 tudo. anos, 4 anos. Ele não tem assim, esse problema de consumismo, eles dois não têm, porque a gente sempre se preocupou muito com isso. Né? Meu esposo ensinou o mais velho, desde pequenininho, a dividir, né? Essa parte assim, mais humana mesmo. Sim. E na sua palestra, eu vi realmente o que está faltando para mim em relação ao mais novo. Que bom. É o limite. Isso. Eu tenho um problema seríssimo com limite. E ele já percebeu isso em você e te explora, te chantageia. Eu falo, não pode. Por que não pode? Aí eu falo, por que não? Mas por que não? Isso. Eu quero saber o porquê não. Tem que dar mais motivos. Então, essa parte do limite, para mim, é a parte mais difícil, porque eu fico assim, ai, meu bebezinho, meu pequenininho. Então, assim, eu tenho esse problema mesmo do limite. Eu cobro muito do mais velho. Mais do que o limite, vai atrás dos motivos do limite. Eu tenho que ser uma cientista dos limites. Isso, assim, conforme ela falou, eu também estou aprendendo aos pouquinhos. Tanto é que o comportamento dele só é assim comigo. Na escola, eu converso com a professora, ela fala, não, mas é o Rafael, não acredito que é o Rafael, é assim, mas só comigo. Ele faz para me testar o tempo inteiro, então, porque ele sabe que o mais velho eu ponho mais limite do que o mais novo. Evidentemente. Então, realmente é muito complicado. Mas, olha, continua firme, mas volta a insistir. Junto com o seu marido, prepare uma argumentação mais sólida para as próximas vezes e acredite que ele consegue compreender sim, viu? Então, ele quer, no fundo, testar se você já sabe esses motivos. Tudo bom? Eu já conheço você. Já. Atualmente, né, as pessoas, os pais, têm assistido muito Super Nanny, esses programas que ensinam os pais a educar os filhos. Então, eu gostaria que você se posicionasse, né, o que você entende,
com relação ao cantinho do pensamento, eu vi uma reportagem, até de uma psicóloga, falando que é errado você colocar a criança para pensar, porque, na verdade, aquilo é um castigo, e o pensar é uma coisa boa. Então, na cabeça da criança, poderia confundir, bom, se eu estou aqui, se eu fiz uma coisa errada e ela me colocou para pensar, eu não quero pensar mais. E a criança acaba não pensando, porque ela fica ali irritada, chorando, ou pedindo, mãe, me tira daqui, deixa eu sair, fica fazendo manha. Então, no seu entendimento da educação, o que você acha melhor? Sim, então, veja, eu concordo com esses cantinhos, sim, mas não chamo de cantinhos do pensamento. Isso aqui é o problema, o foco do problema, o cantinho do castigo. A criança tem que entender que existe um castigo, existe uma penalidade proporcional, claro, ao que ela fez. Às vezes os pais são injustos, castigos exagerados e tal, não precisa. Agora, a criança precisa ter uma penalidade e assumir o próprio erro com o castigo. Ela começa a perceber que saiu ali do limite, né? Sair do limite gera castigo. Então, isso me leva a ser mais prudente na próxima vez. Não está sendo uma coisa boa? Isso não é educar bem? Agora, depois, os pais têm que fazer claramente esse caminho dos 4 anos de explicar as finalidades dos limites. Então, é um outro tipo de cantinho. Aí sim eu chamo o cantinho do pensamento, que é uma sala de estar gostosa, tomando um sorvete, olhando o mar, andando um passeio. Isso é que é o cantinho do pensamento. Tem que ser um momento de prazer. Os pais têm que ser muito espertos em aproveitar uma carona no carro, como quem não quer nada, expondo, falando em voz alta e tal, e o filho vai ouvindo e tal. Essa é boa educação. Não pode ser assim, filho, vamos conversar, vamos ter uma conversa. Não, isso fica tudo muito chato, muito solene, e, em geral, o filho se fecha. Então, os pais têm que ter a pedagogia do amor, como eu gosto de chamar, que é justamente achar aquele momento apropriado. Você nunca deve educar o seu filho irritado, nervoso, estressado, que em geral o que acontece conosco, né? Porque ele te tira do sério e você quer corrigir ele na hora. Você tem que ter um autodomínio, uma inteligência emocional muito boa para segurar, calar, ficar na sua. 2 dias depois, como quem não quer nada, indo para um supermercado, dá um chocolatinho para ele no carro, fala, olha filho, você sabe aquilo que você estava falando? Eu pensando, não sei, me parece tão perigoso, você não acha ver videogame, assim, 3 horas? Estava lendo uma reportagem, dizem que quem vê mais que 2 horas por dia, fica com dificuldade de concentração. Estou preocupado com os seus estudos, você não acha melhor a gente regular um pouco isso? Olha como é diferente, uma coisa cuidadosa, delicada, meiga, ganhando o coração do filho, você consegue muito mais. Então, veja, essas televisões, às vezes, elas são muito fracas em conceitos, né? Então, ficam complicados para expor, então, aquela coisa de etiquetas, etc. Então, temos que saber separar o joio do trigo. Mas foi boa a sua pergunta, porque justamente nos ajudou a esclarecer que é preciso castigar, sim, e é preciso saber explicar também nos momentos prazerosos, nos momentos corretos. Imagina, eu como pai, se eu falar assim, ó, teu castigo vai ser ler um livro. Isso não pode acontecer. Então, você tem que pensar no tipo de castigo para que corrija naquele momento e no futuro. Senão você faz uma divergência do seu pensamento e na sua educação. Quem é agora? Bom dia. Estou gostando muito da participação, isso é prova que estão aí gostando do assunto. Eu tenho 2 pequenos, um de 1 ano e 8 meses e um de 3 e 8 meses. Tá. Ontem, por exemplo, eles tiraram, os 2, toda a roupa do armário. Toda. Quando eu cheguei na porta do quarto, era assim, eles não apareciam, só as roupas. E, assim, como funciona o castigo? Porque o mais velho questiona o mais novo, o castigo do mais velho não pode ser o mesmo castigo do mais novo. E o mais novo nunca, né, obedece o castigo, porque não entende tanto quanto, né, o mais velho. E aí o Murilo sempre questiona, mas por que Miguel não tem o mesmo castigo? Ele já está nesse questionamento. Caramba, impressionante, né? E aí coloca os 2 para arrumar, e aí como é que funciona, né? Como é que... Sim, olha, de fato, nós não podemos exigir um garoto de 2 anos o mesmo de 3, 4. E a criança mesmo percebe isso. Eu acho que a pedagogia da mãe é que tem que ir descobrindo os caminhos para tratar cada filho de forma específica, de forma equilibrada, e não podemos, de fato,
generalizar. Toda a educação igualitária é injusta, e cada filho é diferente. Assim como numa escola, um professor não pode tratar os alunos todos iguais, cada um tem as suas dificuldades, os seus processos, seus encaminhamentos, suas maturidades. A verdadeira pedagogia da justiça é tratar os iguais de forma desiguais. Esse é o conselho que eu sempre dou e dou para você. Então, eu acho que você não tem que ficar muito preocupada em estar satisfazendo os seus filhos. Você tem que estar preocupada em satisfazer o seu critério. Certo. Uma outra questão em relação ao consumismo. Eu não sei se está certo. Assim, o Murilo ele tem um cofre. E, assim, funciona da seguinte forma. Ele tem um comportamento legal, uma coisa bacana. A gente, no final do mês, dá umas moedas... Quantos anos tem mesmo? Vai fazer 4. 4. E ele coloca essa moeda no cofre. Quando chega numa data festiva, por exemplo, agora no Dia das Crianças, a gente abre o cofre, eu levo ele na loja. Assim, o dinheiro nunca dá para comprar assim, o presente que ele quer. Mas a gente pega aquele saquinho e ele não vendo, eu inteiro, e ele compra o que, assim, ele não... Nem sempre é o que ele deseja, mas a gente consegue comprar alguma coisa legal. Então, eu não vejo bem isso. Funciona ou não funciona? Porque se não funcionar, eu já corto hoje. Não vejo bem isso, sabe? Você nunca deve associar educação e valores ao dinheiro. Não faça isso, porque lá na frente ele vai ficar complicado. Ele vai até ser corrupto muitas vezes por causa disso. Então, ele tem uma capacidade racional de ver o valor, de descobrir o valor, e ele tem que ter uma capacidade de amor, de fazer por você, e não pelas moedinhas, por mais pequenas que sejam, os tais valores. Se você educa nesse mecanismo psicológico, você está diminuindo a capacidade de amar. Não faça isso, por favor. Quem mais? Então, dentro desse assunto, não é legal a gente dar uma mesada? Quantos anos tem seu filho? 8. Não, em hipótese alguma. A minha visão é essa, sabe? Não é uma lei. Eu, como educadora, acho que isso não é conveniente. Porque a criança ela tem que fazer as coisas por amor à mãe, amor aos irmãos, amor ao pai. Ela tem que desenvolver isso nessa idade. No ensino médio, quando já está livre, responsável, que não tem responsabilidade, 8 anos, então a criança começa assim a administrar o dinheiro. Eu tive mesada e semanada, meus pais me deram no ensino médio. Antes não, porque não tem nenhuma capacidade de administrar isso. E você vai perceber que você vai ser, de alguma maneira, vai usar esse recurso para conseguir algumas vantagens para você e está se poupando da verdadeira educação. Concorda comigo? Concordo. Então, por favor, não entre nessa, porque eu sei que isso é uma tendência atual, mas é mais uma mentira educacional. E a minha pergunta mesmo é a seguinte. O meu filho, ele tem um bom relacionamento com os amiguinhos e tal, só que ele acaba abrindo mão das coisas dele para o amiguinho ficar feliz com ele. Assim, eu quero... João Pedro, você me dá esses elásticos todos para eu fazer uma pulseira para mim? Dou. Minha mãe compra outro. Então, é assim, ele quer agradar tanto, e eu acho que isso, posteriormente, pode prejudicar ele. Ele vai deixar de fazer as coisas para o bem dele, para poder estar abrindo mão para uma outra pessoa. Eu ensino para ele que ele não tem que ser egoísta. Dá uma pulseirinha para o seu amigo, mas não todos os elásticos que ele podia fazer a pulseirinha. Sim, mas veja, isso tudo é muito difícil agora colocar uma lei, uma medida para todas essas situações. Mas é muito raro achar uma criança assim, hein? Então, fique contente que ela esteja assim. Eu sempre penso que, nesses casos, é melhor errar por excesso, sendo muito generosa, que ao contrário, que é o que é normal, ela ficar muito egoísta, né? Agora, ela não pode chegar para seu amigo e dizer assim, leve todos os elásticos que a minha mãe compra outro. Não, senão aí não tem nenhum mérito, porque ela não está dando nada dela, né? Está dando de você. Então, ela está te instrumentalizando. Então, veja se você está fazendo a coisa corretamente. Eu acho que o mecanismo do dinheiro está também no mecanismo do tráfico. Né? Então, eu acho que tem que corrigir esse aspecto, porque se ele depois perde os elásticos e não tem mais elásticos, aí você vai avaliar se ele está sendo generoso ou está só querendo ficar bem com os amigos com 8 anos. Estou certo? Então, quem mais? Eu aqui. Bom dia. A minha filha. Você estava na outra palestra também, não estava? Não. A primeira. Quer dizer, a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, nos estudos, vamos falar assim, nas compras e no videogame. Vamos estudar sábado e domingo. A pergunta dela. E as outras crianças estão brincando. Eu tenho que estudar.
Um segundo, né? Por que as outras crianças ficam 3, 4 horas no celular e eu tenho que ficar só meia hora? Por que as crianças vão ao shopping com a mãe, compram e eu volto sem nada? Como responder essas perguntas? Tá, essa é uma grande questão do momento. Como a gente expôs na palestra inteira, a pressão cultural de hoje, que é uma pressão hedonista, consumista, é a grande dificuldade dos pais hoje, porque não querem ficar para trás, como você mesmo está expondo, né? Mas veja, hoje eu costumo dizer assim, filho, acredite que uma boa família hoje, ela realmente tem que ir contra a cultura. Essa cultura do momento materialista, tem que mostrar para ele, que ele entende, com quantos anos tem? 8. Ele entende muito bem isso que eu estou te explicando. Saiba que essas famílias que dão muitos brinquedos no shopping, que deixam ficar 3 horas, são famílias ausentes. Nós preferimos a opção de estar mais presente com você e te dar mais carinho e amor do que todos esses recursos materiais. Então, filho, descubra que os verdadeiros valores estão aqui no relacionamento amoroso entre nós, isso vale muito mais do que tudo isso. Mas, por outro lado, filho, acredite que nós temos que ir muitas vezes contra a cultura do momento, e o filho entende isso. E você, como pai, tem que assumir realmente isso. Se você quer ser um bom pai hoje, tem que ir contra a cultura mesmo, porque senão você vai se vendendo para o sistema. Então, ontem mesmo falava no IME, fizeram uma pergunta ontem muito interessante. Um dos garotos falou assim, o que nós notamos hoje como jovens é que nós não temos mais modelos para olhar. A ausência de modelos. Não vejo isso mais nos meus pais, ele falava isso, não vejo mais nas famílias, e mesmo aqueles que teriam que ser modelo, como um professor, um diretor e tal, também já tem medo de se colocar como esses modelos que sempre irão contra o sistema. Então, hoje, eu sou uma pessoa super criticada, porque eu dou muitas palestras em milhões de lugares, eu sou uma pessoa que me posiciono claramente, vocês perceberam. Então, uma pessoa que tem uma educação um pouco libertária, vê uma palestra dessa e vai me criticar, evidentemente, porque ele vai ficar atingido. Agora, eu já fui criticado muitíssimas vezes, mas quando eu percebo essa crítica, eu ouço essa crítica, vejo se tem algum fundamento, às vezes tem realmente, então você vai se corrigir, mas muitas vezes o que eu noto é que é uma reação ao modelo positivo. E eu vibro quando eu sinto um modelo positivo, porque justamente o que está faltando hoje na sociedade é pais que tenham a coragem de se posicionar firmemente nos valores. Então, quando o seu filho está dizendo, você tem que ficar orgulhoso, caramba, eu estou sendo um bom pai. E não ao contrário, você é igual aos outros. Se é o outro, você deve deixar de ser um modelo positivo para ser um modelo medíocre, ruim. Concorda comigo? E como você quer ser um modelo positivo, que você quer a felicidade do seu filho, você se posiciona com orgulho, com paixão, e fala, filho, mas não fica com essas bobagens, nós temos uma coisa muito mais importante, que é carinho, que é amor, estamos todos unidos. Pô, você não acha isso muito melhor? Os pais dos seus amigos muitas vezes estão ausentes, não estão ligando mais para eles, e estão vendendo todo esse amor com presentes, com tal. Você explica isso para ele, ele entende. O que você acha? Tem lógica? Então, não se sinta com medo de ser um modelo positivo. Eu te parabenizo. Quando eu vejo um pai que não tem o medo de se posicionar, você tem que ficar orgulhoso. Eu estou sendo um bom pai. E o meu filho vai agradecer muito lá na frente. Não agora com 8 anos, né? Mas quando tiver 14, 16 anos, ele vai, eu sou o que meu pai me ensinou a ser. Então, eu adoro olhar para os meus pais hoje, com uma idade adulta, e toda hora estou recordando dos meus pais, toda hora. Então, esses são os bons pais. Agora, será que esses garotos que tiveram tudo quando tiveram 8, 10 anos, vão lembrar dos pais depois? É isso que você tem que estar sempre pensando. Uma dificuldade que eu creio que não só a minha, mas de muitos aqui, é a questão que você, como pai, educa. Mas existe avós, existe tios, existe verdade, cunhados, né? Problema muito bom, continua. Então, o que acontece? Eu já estou numa fase que, no momento, eu tenho um filho que tem 4 anos, né? Então, eu fui criado com muita disciplina e procuro passar isso para o meu filho. E tenho procurado me aperfeiçoar porque meus pais me deram disciplina sem cultura. E eu, com acesso à cultura, procuro aperfeiçoar isso de alguma forma e adequar, né? Claro que não é perfeito, tem muita coisa para melhorar, mas eu sinto muita dificuldade. Hoje eu tenho evitado, assim... estar com os avós, estar com os cunhados. Com meus pais ou com os pais da minha esposa, porque quando chega lá, quando volta, e principalmente se eu estiver ausente, se vai só com minha esposa, passar o final de semana, quando volta, já tem que reeducar tudo de novo. Então, é verdade isso mesmo, muito bem colocado. Qual é a sugestão, a técnica, a forma de tratar com os familiares para amenizar
esse A problema. pergunta é ótima, nossa, adorei a pergunta. Muito criativa, inclusive. Veja, é uma coisa complicada e eu já vi esse problema em outras palestras e a minha sugestão sempre é a seguinte: você é o pai da criança, você é a autoridade, você que vai definir os valores que você quer para o seu filho. Ninguém vai abrir mão disso aí. Diante dessa premissa, você, diante então dos seus pais ou dos seus sogros, diante de um fim de semana e tal, você vê alguma irregularidade que contrasta com os teus valores, você, num primeiro momento, tem que expor o teu pensamento. Olha, isso não me parece correto, você ter dado 3 sorvetes no shopping, lamento. Olha, não acho correto que você tenha visto um filme pornográfico. Quantos anos tem seu filho? 4 anos, ele não vai ter esses problemas ainda, mas, enfim, o avô que comprou um presente caríssimo no shopping, vamos supor, porque foi passear com ele e deu-lhe um relógio. Então, você expõe os teus valores e espera que ele aceite que você, vamos dizer, você coloca um tratado de Tordesilhas na educação do seu filho. Se numa outra ocasião não é obedecido isso, você tem que ser mais enérgico. Inclusive, falando claramente que isso está errado. E uma terceira ocasião, dizer, olha, desse jeito não dá para você mais assumir o meu filho quando eu estou ausente, porque não te dou mais confiança. E tem que ser claro, né, porque você está defendendo o teu principal valor. Então, as coisas têm que ser muito claras, muito objetivas, mas sempre com jeito, com harmonia. Não precisa ser violento, impaciente e tal. Mas, muitas vezes, por causa desse amor exagerado dos avós, não é? E que não tem cultura, como você mesmo disse, às vezes são levados para esse desequilíbrio que a gente mostrou na palestra e, querendo agradar, acabam estragando. Então, você tem que ser firme, porque eu estou defendendo o meu patrimônio. Te parece bem esse critério? Bom, pessoal, então, terminar agradecendo a presença de todos. Achei que realmente esses foram os pontos chaves, por meio das perguntas, nós percebemos que foi interessante o nosso debate. E espero encontrar vocês nas próximas palestras, porque isso vai ser uma prática habitual agora de Santa Mônica, né? Estarmos sempre trazendo esses temas, fortalecendo vocês nessas convicções, que não são nada fáceis, educar o filho não é nada fácil. E assistam às outras palestras depois no site do Colégio Santa Mônica para complementar o que nós falamos hoje. Um bom dia e até um outro dia. Muito obrigado.